Olá, pessoal! Estamos de volta aqui para mais uma aulinha de geografia. Vamos dar continuidade ao capítulo 8. Então, pega o material de vocês que nós vamos continuar, viu? Finalizar desta vez o capítulo 8. Essa é a nossa aulinha de número 9, tá certo? Espero que vocês estejam bem, acompanhem direitinho, estudem direitinho, para que as provas vocês se saiam bem, lembrando, né? O conhecimento só serve para você mesmo. Então, estudem que vocês não vão estar perdendo nada por isso, certo? E antes de a gente continuar o capítulo 8, vamos relembrar o que foi estudado na aula anterior, tá certo? Vocês lembram que nós estamos estudando o setor terciário, né? E lembram também que o setor terciário ele é dividido em dois, que é o comércio e a prestação de serviço. Olha só. O comércio e a prestação de serviço, que são do setor terciário, né? São essenciais para atender às necessidades das pessoas. Neste capítulo, você estudou que essas atividades podem ser caracterizadas de diferentes maneiras, que, lembram, tanto o comércio como a prestação de serviço, eles se dividem. Vamos relembrar agora quais são essas divisões, quais as divisões do comércio. Olha só, o comércio ele pode ser formal, que são aquelas atividades registradas, que pagam impostos ao governo e que garantem os direitos do consumidor, lembram? As atividades que são registradas direitinho, que você paga, que no caso os donos de comércio pagam todos os impostos necessários ao governo, ela é chamada de comércio formal. E quando você adquire algum produto do comércio informal, você também adquire direitos, né? Ou seja, você tem direitos garantidos, que é o que a gente chama de direitos do consumidor. E também existe o outro tipo de comércio, que é o comércio informal. O comércio informal são aquelas atividades sem registros e que não contribuem com a arrecadação de impostos, que são aqueles ambulantes, né? Mas essa forma de comércio é o que é o sustento para muitas famílias. Muitas famílias vivem de forma de comércio informal porque é o único meio que ele tem para sustentar a sua família. Mas lembrando que tudo que é comprado de comerciantes informais não lhe dão garantia aos direitos do consumidor, certo? Agora, as prestações de serviço, que também eles se dividem, lembram? Eles podem ser os serviços privados, que são aqueles fornecidos por empresas e que as pessoas pagam por eles, né? Todo serviço que você paga para utilizar, ele é denominado de serviço privado. E nós temos também os serviços públicos. Serviços públicos garantem condições de vida digna à população e são pagos com os impostos. Lembra os impostos aqui do comércio formal? Todos os impostos, tanto os impostos dos comerciantes como os impostos pagos por nós consumidores, esses dinheiros de impostos são utilizados pelo governo para dar uma vida digna à população. O governo recolhe para fornecer aquelas condições essenciais, que é a questão de energia, de água, saneamento básico, escola pública de qualidade, os transportes públicos também, entre outros, tá certo? E antes da gente dar continuidade ao capítulo 8 também, eu trouxe um videozinho aqui para vocês bem bacana, que é para vocês entenderem a diferença que era antigamente e que é hoje e o quanto as cidades elas foram se modernizando com o passar do tempo, o quanto as pessoas começaram a depender mais das tecnologias e tudo foi modificando. Claro que foi melhorando, pois foi facilitando as vidas das pessoas. Parece que foi ontem. Tudo isso era chão de terra. Não havia tantos carros, tantos prédios. A gente andava de carroça. Como assim, vovô? Tudo era diferente. Conta mais, vô. Aqui, nessa mesma praça, há muito tempo. Você não deve se lembrar, mas acontece todo o tempo.
nossas cidades a se transformar, acompanhando o desenvolvimento, onde não havia nada. Agora passo uma rua, uma avenida, uma casa. Muitos vieram do campo, tentando se adaptar a estes novos trabalhos nas cidades a se modernizar. Um lugar abandonado onde ninguém brincava tem agora uma praça. Muitas cidades a crescer, melhorando a condição da nossa vida de montão. Hospitais, melhores escolas pra gente estudar. E podemos melhorar, fazer as coisas com mais consciência, preservar e educar e cultivar o bem. Aí, gostaram? Vocês viram como, com o passar do tempo, tudo foi se tornando mais moderno? Toda a nossa vida a gente vem passando por transformações. Coisas que antigamente fazíamos, hoje não fazem mais. As brincadeiras que nós tínhamos antigamente, as crianças de hoje em dia não brincam mais. Então, com o passar do tempo, tudo vai se modificando. E é o que nós vamos ver agora com relação ao setor terciário. O quanto mudou com o passar do tempo. O comércio e os serviços ontem e hoje. Vamos lá, página 127. Observem só. Você estudou que os setores primário e secundário mudaram ao longo do tempo, porque tudo vai se modificando ao longo do tempo. Para aumentar e melhorar suas produções, esses setores passaram a utilizar tecnologias modernas. Você lembra as tecnologias lá na agricultura, as tecnologias modernas lá na pecuária, as indústrias modernas no setor secundário. Então, tudo começou a utilizar a tecnologia para o melhor desenvolvimento. E isso também aconteceu e acontece no setor terciário. E hoje, vários serviços são automatizados, porque, com o passar do tempo, a mão de obra foi sendo substituída por máquinas, né? Que a gente já viu também a questão dos pontos positivos e negativos, que o ponto positivo é que muitas pessoas perderam seus empregos porque foram substituídas por máquina. Não que o trabalho é 100% feito por máquinas, mas o quadro de funcionários ele reduz muito, porque uma máquina ela substitui muitas pessoas. Mas
novos empregos foram sendo criados, empregos esses que dependem de pessoas de mão de obra qualificada, entendeu? Olha, se a gente observar aqui, nós temos duas agências bancárias. Olha essa primeira imagem, é lá de 1991, estão vendo aí? Tudo que era necessário ser resolvido nos bancos, as pessoas precisavam enfrentar filas para falar com os caixas, as pessoas que atendiam nos caixas. Então, qualquer coisa seria para ver o saldo da conta, para fazer um pagamento, para retirar dinheiro, tudo isso era necessário enfrentar a fila e ir resolver com as pessoas que trabalham lá dentro. Mas olha a agência de hoje em dia. A maioria dessas mãos de obra aqui, elas foram substituídas por caixas eletrônicos, onde nesses caixas você consegue visualizar o saldo da sua conta sem precisar entrar no banco para falar com os atendentes. Você consegue sacar, você consegue fazer pagamentos das suas contas nesses caixas eletrônicos. Você consegue fazer transferência de dinheiro ou de cheques para outras pessoas. Ou seja, todos esses serviços foram substituídos por caixas eletrônicos. Mas ainda tem serviços que você precisa entrar em contato com seu gerente ou porque até saque aqui nos caixas eletrônicos ele tem um limite para ser retirado. Se você precisar de um valor maior, você tem que ir para a filinha do banco como sempre. Mas olha só como facilitou, porque a tecnologia ela veio para facilitar a vida das pessoas. Então, a facilidade que você tem de não precisar enfrentar uma fila de um banco para falar com a pessoa é você se autoatender nesses caixas eletrônicos, certo? Assim como nos bancos, o desenvolvimento tecnológico foi responsável pela criação de outras profissões. Lembrando, algumas pessoas perderam seus empregos, mas essa modernidade foi transformando as profissões. E postos de trabalhos, como empregos relacionados à informática, ou seja, hoje em dia se dá melhor pessoas que têm habilidade com a informática, com a internet, telefonia e aos satélites e em outras áreas. Com as novas tecnologias, muitos serviços passaram a ser realizados pela internet. Muita coisa, você não precisa nem ir ao caixa eletrônico. Você consegue resolver tudo aqui, ó, só com o uso do celular. Como, por exemplo, compras. A gente consegue comprar através de aplicativos na internet, utilizando o celular. Nós podemos comprar também utilizando o computador. Nós podemos fazer pedidos de refeições e de medicamentos de casa sem precisar ir para lugar nenhum. Nós podemos fazer o quê? Agendar as consultas médicas também de casa sem precisar estar saindo. Ou seja, essa tecnologia veio para facilitar a vida das pessoas. Então, esse era o assunto que nós tínhamos que ver neste capítulo, né? Concluindo aí o capítulo 8. Então, o que foi que a gente viu neste capítulo 8? Nós vimos os diferentes tipos de comércio, onde o comércio ele é dividido em comércio formal e o comércio informal. Comércio formal, aquele registrado que paga imposto, que você tem direitos garantidos, né? E o comércio informal são aqueles que as pessoas não pagam impostos, mas é que grande maioria da população precisa desse emprego para o sustento da sua família. Nós vimos também que os serviços, as prestações de serviços, elas se dividem em serviços públicos, que são aqueles que o governo arrecada os dinheiros dos impostos e repassa para bens que a população necessita, e os privados, que são aqueles que você precisa pagar para usufruir deles, né? Esse aqui, ó, tanto o comércio como a prestação de serviço é a divisão do setor terciário. E nós vimos também os avanços tecnológicos no setor terciário. Nós vimos que a tecnologia ela veio para melhorar e para facilitar a vida das pessoas. Mas também nós temos que ter cuidado, certo? Muita gente faz diversas compras da internet, mas não tem os devidos cuidados, porque tem o quê? Existem muitos golpes. Golpes de pessoas que você passa seus dados de cartão de crédito pensando que vai ganhar o produto e esse produto nunca chega. Então, vocês têm que ter o maior cuidado quando for realizar compras pela internet. Principalmente, você tem que comprar só em sites conhecidos, em sites que você tenha certeza que tem segurança, entendeu? Quando você vê o produto barato demais, desconfie.
Você vai fazer uma pesquisa de um produto na internet e ver que a média do produto é de R$ 500 e você encontra o mesmo produto em um site de R$ 30, desconfie, porque olha a diferença de preço. Então, isso pode ser o quê? Um golpe, você comprar e não receber o produto. Então, ao mesmo tempo que os avanços tecnológicos melhoram a vida das pessoas, a gente tem que ter um cuidado maior, porque tudo a gente coloca, todos os nossos dados, eles são colocados nesses aplicativos, nesses sites. Então, outras pessoas podem entrar em contato com seus dados e fazer o quê? Fazer compras no seu nome. É o famoso hacker, né, que vocês falam. Hackear esses seus dados e fazer compras quando você vem só na sua fatura de cartão de crédito para você comprar algo que você não, para você pagar algo que você não comprou. Então, maior cuidado do mundo. Outra coisa, caixa eletrônico. Eu já cansei de ir para bancos e muitas pessoas, principalmente idosos, pedir para que eu ajude ele a sacar o dinheiro, muitas vezes o dinheiro da aposentadoria. E isso é muito perigoso, porque se um idoso desse pede ajuda a uma pessoa de má fé, o que é que ele vai fazer? Pegar o cartão de crédito dele com a senha, porque eles já vêm com a senha anotada no papel. E fala assim, ó, saca aqui o dinheiro para mim, por favor, com a senha. Ou seja, uma pessoa pode sacar e levar o dinheiro desse senhor embora, entendeu? Então, tudo isso que tiver relacionado a senhas, vocês têm que ter o maior cuidado possível. Às vezes, ó, aconteceu comigo, que eu vou contar para vocês, coisas assim, professora, mas a gente não faz compras não, né? A gente vai sacar dinheiro. Mas deixa eu dar outro exemplo. Eu já tive um aluno que esse negócio desses jogos que vocês gostam, Fortnite, Free Fire, essas coisas. E ele deu a senha da conta dele para um conhecido, para um colega, porque ele disse que ia fazer ele ganhar um monte de dinheiro. Esses dinheiro de jogos que vocês fazem, que ele ia transferir um monte de dinheiro para a conta dele, que ele ia poder comprar um monte desses negócios que vocês ficam só jogando para ganhar dinheiro para comprar. Eu não entendo desses jogos. E o que foi que aconteceu? Ele deu os dados, todo o dinheirinho do jogo que ele estava guardando, esse conhecido hackeou. Não era conhecido dele, é assim, porque vocês não jogam online e ficam falando com as pessoas que estão jogando com vocês. Então, ele confiou nessa pessoa, deu os dados para ele e ele pegou todo o dinheiro que ele estava juntando. A sorte era que era dinheiro de jogo, não era dinheiro de verdade. Mas, olha, o tempo que ele passou jogando, juntando esse dinheiro para comprar uma fase, era uma coisa assim que ele queria comprar, e essa pessoa foi e tomou todo o dinheiro dele. Então, até nessas questões de jogos que tem acesso, que precisa de senha para o acesso, vocês têm que ter o cuidado maior do mundo. Tá certo? Então, como atividadezinha de casa, eu vou deixar para vocês fazerem as páginas 128 e 129. São essas duas páginas só. Com isso, a gente conclui o capítulo 8. No nosso encontro pelo Meet, eu irei corrigir, tanto eu como a professora Edla, irá corrigir com vocês essas duas páginas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês sabem, podem anotar, podem perguntar. Teve dúvida em qualquer coisa, vocês perguntem. Não deixe dúvida guardada, porque só o único prejudicado vai ser você, tá certo? Então, anote direitinho, faremos essas correções dessas páginas. Aí, assim, a gente vai concluir o capítulo 8, tá certo? Então, o capítulo 8 de Geografia acaba por aqui. E a nossa aula também acaba por aqui, né? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, viu? Tchau!